É uma honra apresentar a socióloga Nízia Trindade de Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, em particular de mais um encontro anual da Unpox, e neste momento dramático de tantas perdas e de tanta dor que o país e o mundo vive e que é o do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nízia tem uma excepcional carreira acadêmica no campo das ciências sociais e de gestão de saúde, ciência e tecnologia, muito difíceis de serem resumidas. Essa combinação de ciências sociais e ação política institucional no campo da saúde, da ciência e tecnologia é exemplar para compreendermos, valorizarmos e aprofundarmos o papel das nossas ciências no Brasil hoje e para nos inspirar. Nízia é mestre e doutora em Ciências Sociais pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e o PERJ, atual IESP e UERJ. Seu livro, Um Sertão Chamado Brasil, originário de sua tese de doutorado e já em segunda edição, é, assim como sua carreira, um marco na sociologia brasileira, especialmente no campo do pensamento social brasileiro, no qual suas linhas de pesquisa, ensino e divulgação se inserem. Sua produção intelectual, em inúmeros artigos, livros e capítulos, versam sobre ciência e pensamento social no Brasil, história das ideias em saúde pública, sertão no pensamento brasileiro, história do desenvolvimento no Brasil e história das ciências sociais em saúde. Tem participado do desenvolvimento institucional e acadêmico de inúmeras sociedades e associações científicas e profissionais, como da própria Unpox, da SBPC, da SBS, da SBHC e da Abrasco, entre outras. Nízia é pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, onde ingressou em 1987 na gestão da presidência de Sérgio Aroca, que marca a redemocratização do Brasil e da Fiocruz. É professora de pós-graduação do Programa de História das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz. É também professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do IESP e UERJ e professora adjunta de Sociologia da UERJ. Em 2017, Nízia, eleita democraticamente pelo conjunto de trabalhadores da Fiocruz, se tornou a primeira cientista social e a primeira mulher em mais de um século de homens e médicos a presidir a Fundação Oswaldo Cruz para um mandato de 4 anos. Essa trajetória de gestão em saúde, ciência e tecnologia se iniciou antes com 2 mandatos de diretora da Casa de Oswaldo Cruz, entre 98 e 2006, de diretora da editora Fiocruz, 2006-2011, e de vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz, 2011-16. Durante seu mandato, como presidente dessa complexa e multifacetada Fundação Oswaldo Cruz, que completou em 2020 seus 120 anos de existência, Nízia tem estado comprometida e tem dado grande atenção à consolidação de uma Fiocruz nacional, presente agora em todas as regiões do país, com o aprimoramento dos formatos de gestão democrática que caracterizam a Fiocruz desde 1986, com a defesa e aprimoramento do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, da qual a Fiocruz faz parte, com o desenvolvimento científico e tecnológico do país e a expansão do papel da Fiocruz na comunidade global de saúde, em particular se associando aos programas de inúmeras agências das Nações Unidas de combate à pobreza, fome e à desigualdade e de resposta às emergências sanitárias, como foi a epidemia de Zika e agora de Covid-19. São inúmeras as iniciativas na presidência de Nízia, mas eu destaco aqui a criação de um programa e o estabelecimento de um comitê pró-equidade de gênero, raça da Fiocruz. O reconhecimento desse papel e liderança de Nízia é imenso, nacional e internacional. E no dia 19 de novembro passado, Nízia foi eleita pelo voto inédito de 90% dos trabalhadores da Fiocruz como a primeira colocada da lista tríplice e para ser reconduzida para um novo mandato como presidente. Eis que, em 2020, fomos atropelados pela pandemia. E Nízia lidera e coordena, com tantos outros colegas, com sabedoria, firmeza e habilidade, a resposta da principal instituição brasileira de saúde pública e ciências biomédicas. É o desafio da nossa geração.
é o desafio das ciências sociais brasileiras. E para falar sobre esse desafio, então, eu convido, né, a minha amiga, colega de mais de 35 anos, a presidente da Fiocruz, a socióloga Nízia Trindade Lima. É com muita satisfação que aceitei o convite da professora Miriam Grossi, da Ampox, para participar de mais um encontro anual da nossa associação, discutindo um tema que hoje impacta nosso país e todo o mundo, a pandemia da Covid-19, vista como uma crise sanitária, como uma crise social, econômica, como uma crise humanitária e como um grande desafio para a agenda das ciências sociais. Também quero agradecer a apresentação feita por meu colega e amigo Gilberto Ockmann, com quem tenho o prazer de trabalhar há mais de 30 anos na Fundação Oswaldo Cruz. E para mim é particularmente significativo estar, apesar das dificuldades do momento, fazendo a gravação desta conferência no Centro de Documentação e História da Saúde, sede da Casa de Oswaldo Cruz, um instituto da Fundação Oswaldo Cruz, hoje dedicado a pensar as questões da ciência numa perspectiva histórica e com grande envolvimento na reflexão sobre a pandemia. Para mim tem um sentido especial também, apesar de muito desafiador, porque neste momento a posição de presidente da Fiocruz, a que Gilberto fez referência, me coloca na posição de buscar contribuir com as soluções, seja no campo dos testes e testagens, nas pesquisas realizadas em todas as áreas do conhecimento, em nossa instituição, na busca da vacina, e a Fiocruz tendo firmado um importante acordo com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para a produção desta vacina no Brasil, uma das importantes esperanças do Brasil e do mundo neste momento. Portanto, eu estou imersa, né, num conjunto de ações e ter esse espaço de reflexão, de poder compartilhar algumas ideias, eu vejo mesmo como um privilégio, ainda que a reflexão que vou apresentar seja bem menos sistemática do que eu gostaria. Então, eu vou compartilhar ideias, indagações, algumas questões já um pouco mais sistematizadas, como conhecimento, mas, sobretudo, propor, né, alguns desafios para a agenda das ciências sociais a partir da reflexão sobre a pandemia. Esse é o objetivo principal dessa exposição. Parto, então, dessa experiência na Fundação Oswaldo Cruz e aqui eu gostaria de destacar e convidar a todos que visitem o Observatório Covid-19 Informação para Ação, um dos principais resultados que vimos alcançando ao longo desse período de pandemia, considerando que a informação, os dados e reunir as pesquisas realizadas constituem uma das mais importantes contribuições, tanto para ações imediatas, como diz o título do Observatório, para ação, mas também para permitir estudos posteriores que certamente marcarão a agenda do nosso campo, além de marcar todo o campo da saúde coletiva. A questão da saúde, mais do que nunca, se coloca no centro dessa agenda e do ponto de vista da experiência que tenho tido, não só na Fiocruz, mas acompanhando também vários grupos internacionais, especialmente da Organização Mundial de Saúde, é possível afirmar que no contexto da pandemia as instituições fazem diferença, são um importante pilar na resposta dada, particularmente às instituições científicas, às instituições educacionais e os sistemas de saúde. Como Gilberto também fez referência, no caso do Brasil, o papel do Sistema Único de Saúde e o próprio impacto dessa resposta na visão
na imaginação sobre o papel do sistema. Então, eu considero este um elemento muito importante que vai nortear a minha fala. Um segundo aspecto, assim, a ele relacionado, e ainda no contexto da Fundação Oswaldo Cruz, né, e já mencionei o fato de estar aqui na sede da Casa de Oswaldo Cruz, instituto filiado, ANPOCS, mas eu quero também mencionar ações institucionais que serão cada vez mais necessárias de reforço, de indução a programas de pesquisa efetivamente interdisciplinares ou mesmo transdisciplinares. Aqui na instituição também temos um esforço de constituição de um núcleo interdisciplinar, pensando as emergências sanitárias, e uma linha específica na perspectiva dos estudos de ciência para pensar a própria resposta dada pela instituição. Então, a oportunidade de realizar essa conferência, que muito me honra, é também um momento de reflexão sobre essa experiência que terá continuidade. Um segundo elemento importante para essa apresentação é a minha experiência como coordenadora, em colaboração com André Botelho, da Biblioteca Virtual do Pensamento Social, que em seu blog instituiu uma sessão Pandemia, Cultura e Sociedade. Também remeto a todos à leitura desses trabalhos. A pandemia nos coloca diante do espelho, posto que nos revela um mundo atravessado por múltiplas crises e com todo um tensionamento de mudança. A pandemia da Covid-19 evidenciou uma profunda mudança nas relações entre espaço, tempo e doenças infecciosas. Percebe-se que o mundo está vulnerável à ocorrência e à disseminação global, tanto de doenças conhecidas como novas. Na verdade, este não é um fenômeno novo, mas a forma como a pandemia vem se desenvolvendo e a percepção pública sobre os riscos de contágio, as possibilidades de agravamento e a questão da letalidade e a forma como essa informação circula hoje, constituindo um aspecto central da própria pandemia, é que nos dá essa configuração diferente. A integração das economias em todo o planeta permitiu um grande aumento da circulação do processo de mercadorias, promoveu o uso intensivo e não sustentável dos recursos naturais e acentuou mudanças sociais favoráveis ao contágio pelas doenças infecciosas, como o adensamento populacional urbano, massiva mobilidade de populações nesse espaço, a agregação de grandes contingentes de pessoas em habitação precária com acesso limitado ao saneamento básico. Este, entre outros fatores, compõe o contexto social dessa pandemia, que é impossível de ser pensada senão numa interface entre o agente da infecção, a sua circulação em condições sociais as mais diferenciadas. Não se trata, como disse, de um fenômeno novo, e depois eu vou observar como, principalmente a partir da década de 1980, começou a fazer parte dos organismos de saúde pública, de instituições acadêmicas, a ideia do risco iminente de doenças emergentes e reemergentes, conceitos que eu vou comentar mais à frente. Mas eu quero afirmar aqui a novidade no sentido em que estamos vivendo essa experiência única como desenvolvimento de uma globalização da doença, para tomar de empréstimo a definição que Fiedler fez relativa à pandemia da síndrome respiratória aguda entre 2002 e 2003. Então, como eu disse, são as condições não só de ser uma doença nova, de um vírus desconhecido, mas a sua emergência nesse mundo de uma economia globalizada e com a interface com uma forte comunicação e os sistemas de informação e de dados colocando uma velocidade
para vários fenômenos, inclusive para as respostas, como vemos agora no que vem se caracterizando como uma competição pela vacina segura e eficaz para a Covid-19. Né? Então, é esse complexo de fatores que eu considero como uma configuração nova. Nesse sentido que eu afirmei, então, a Covid-19 como um fenômeno novo, né? Isso não implica dizer que situar essa pandemia em perspectiva histórica seja um exercício ocioso ou diletante, muito ao contrário, né? E creio que seja fundamental nesse momento a abordagem histórica. Então, remeto a toda a nossa discussão a 2 livros recentes que buscaram analisar a pandemia a partir de perspectiva histórica. A Bailarina da Morte, livro publicado por Lilia Schwartz e Heloísa Starling, buscando traçar um quadro sócio-histórico-espacial da gripe espanhola no Brasil, e o Diário da Pandemia, o olhar dos historiadores, organizado por Dominique Miranda de Sá, Gisele Sanglar, Gilberto Orman e Kaori Kodama, como uma coletânea colocando uma série de discussões históricas sobre a pandemia em curso, remetendo a diferentes experiências históricas. No caso do livro de Lilia Schwartz e Heloísa Starling, né, é interessante observar o grande impacto da gripe espanhola e como ela desafiou o conhecimento científico do período e a gestão pública. A gripe colocou em xeque a crença no progresso no início do século XX, em um mundo já fragilizado pela Primeira Grande Guerra. Também foi nesse sentido que, em Orfeu Estático, na Metrópole, Nicolau Sevchenko falou dos 3 Gs, a gripe, a guerra e a greve, referindo-se à questão social em São Paulo e à greve operária naquele período. Em A Bailarina da Noite, o leitor encontra uma contextualização da pandemia e que se acentua o movimento de pessoas, dos vírus por elas transportados e das políticas públicas na República Oligárquica no Brasil da Primeira República. Em um amplo espectro que foi da negação do problema à adoção de medidas de redução da crise sanitária e humanitária que então se desenrolou. O livro chama a atenção para o problema também da memória, do esquecimento. De fato, chama a atenção, né, olhando hoje, né, a literatura sobre a gripe espanhola, que ela passa a se intensificar a partir dos anos 80, durante o período imediatamente posterior à gripe, não se verificou tanto impacto em termos de uma produção sobre ela e mesmo de registros de memória. No caso dos registros de memória, no Brasil, chama a atenção o trabalho de Pedro Nava, mas é um trabalho de memorialista, né, portanto, escrito muito tempo depois. Mas esses fenômenos, né, de memória e esquecimento, creio que se configuram como uma das questões importantes em relação à pandemia. É interessante notar que foi a primeira pandemia causada por um vírus de gripe, o H1N1. Dela derivou uma alta taxa de mortalidade, sendo considerada a 3ª pandemia mais letal na história. Na relação entre tempo de duração e número de mortos, foi uma pandemia bastante severa, estimando-se que ela tenha levado a cerca de 35 milhões de mortos, e causando mais mortos do que a própria Primeira Guerra Mundial, quando as estimativas apontam 15 milhões de mortos. É interessante também pensarmos, né, ao fazermos um contraponto com a experiência contemporânea, que a sensibilidade diante dos quadros de letalidade, de morbidade, de morte, ela tem uma grande variação histórica também, né? Seria talvez impensável na nossa sensibilidade contemporânea pensarmos nas descrições feitas com um grande número de mortos nas ruas, né, os caixões, no momento em que nós tínhamos também
diferenças significativas na comunicação desses fatos e na própria expectativa de vida da sociedade. Mas foi, de fato, algo aproximável a um desastre, né, como muitos historiadores vêm trabalhando, né, as pandemias, e que nos deixa uma literatura mais recente, bastante interessante, além de toda uma recuperação por parte de grupos de estudos interdisciplinares no campo da infectologia. Quero agora comentar brevemente, né, a importância do outro livro destacado, O Diário da Pandemia. Traz um conjunto de textos bastante importantes, discutindo a narrativa histórica sobre a pandemia da Covid-19, discutindo outros eventos históricos de epidemias e pandemias, estabelecendo também, em alguns artigos, contrapontos com a gripe espanhola e a experiência da constituição de uma autoridade nacional na Primeira República, como é o caso do capítulo escrito por Gilberto Ormann, mas eu quero me destacar brevemente o capítulo escrito por Simone Kroff, em que ela retoma o trabalho de Bruno Latour sobre Louis Pasteur, a partir do artigo Dê-me um laboratório que eu te darei o mundo, discutindo como se dá o processo de construção de um conhecimento científico, da construção de alianças entre cientistas e as sociedades e desafiando historiadores e cientistas sociais a virem para esta cena, né, a cena que nós discutimos agora, de colocar as suas perspectivas para a abordagem de um fenômeno complexo como a pandemia. Então, eu acho que são duas obras que nos colocam a importância da perspectiva histórica e na linha de algo que eu gosto muito, né, do que o sociólogo Wright Mills colocou, a imaginação histórica, para pensarmos, né, as persistências ao longo do tempo e o que há de novo no fenômeno da pandemia da Covid-19. É importante também destacar que a compreensão sobre os riscos, a vulnerabilidade, a resiliência, né, que são os conceitos mais utilizados hoje pelos epidemiologistas e que requerem também uma análise dos cientistas sociais para discutir o fenômeno pandêmico, eles tiveram um marco muito importante, especialmente com os significados atribuídos à epidemia de AIDS. É muito importante situar isso, porque da experiência da epidemia de AIDS, muitos grupos de trabalho, inclusive grupos interdisciplinares, se colocaram contribuindo para a discussão e para a revisão daquilo que os historiadores da saúde vêm colocando como o otimismo sanitário que marcou o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, eu quero destacar aqui uma frase muito interessante, é uma paráfrase, na verdade, que é a frase de Richard Krause. Richard Krause, foi diretor dos Institutos Nacionais de Alergia e Doenças Infecciosas, vinculados aos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos da América do Norte, e no início dos anos 80, num dos seus trabalhos, ele proferiu essa frase: as epidemias são tão certas como a morte e os impostos. Uma paráfrase da célebre frase de Benjamin Franklin, discutida com maestria por Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Na vida, o que temos de certo são a morte e os impostos. É interessante situar essa discussão proposta por Richard Krause num contexto em que se discutia a persistência das doenças infecciosas, que representariam, na visão de infectologistas, de imunologistas, de virologistas, nesse período, a que se agregaram também filósofos,
pesquisadores discutindo a questão da ética e também cientistas sociais e historiadores, uma ameaça permanente aos países, independentemente do grau de desenvolvimento desses países. Eu acho que esse é um ponto muito importante na história da saúde pública. Dessa forma, né, o que se discutia seria aquela crítica, como eu disse, à visão de um otimismo sanitário prevalecente na segunda metade do século XX, em que se acreditou de alguma forma, e é até interessante um parênteses, né, eu conversando com muitos pesquisadores do campo da saúde coletiva, que estudaram medicina nos anos 80, nos anos 70, desculpem, comentando sempre que os professores colocavam muitas vezes esse vaticínio, né, da vitória que as sociedades humanas teriam sobre as doenças infecciosas, com o advento e o desenvolvimento maior das vacinas, ainda que a história das vacinas seja muito mais longa, dos antibióticos e também, né, como se discutiu, da melhora nas condições de saneamento ambientais e condições de vida em muitos aspectos. Então, é interessante pensarmos, né, essa mudança na percepção de risco, né, e mesmo de ameaças a partir das doenças chamadas emergentes, né, que são doenças causadas por vírus, por fungos, enfim, por bactérias, mas particularmente por vírus antes desconhecidos, e também a discussão muito intensa das possibilidades de resposta a essas doenças. Nesse modelo teórico, ocorreria a importância das doenças infecciosas, principalmente nos países mais ricos, onde as doenças dos períodos de carência cederiam lugar para doenças de abundância e do excesso, né, caracterizando de uma maneira muito simplificada o que muitos autores apontaram como uma transição epidemiológica e sanitária. Contudo, em muitos países permaneceria uma distribuição desigual nos padrões epidemiológicos, indicando a prevalência de doenças infecciosas, desnutrição e mesmo baixa expectativa de vida, inversamente proporcional ao tamanho da economia dos países, né? Surgem as discussões sobre doença da pobreza e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção aqui de como, e acho que a epidemia de AIDS teve um papel muito importante nessa percepção, nessa ressignificação das discussões sobre a saúde pública, como foi importante repensar, não é, essa visão, e hoje, naturalmente, com a pandemia da Covid-19, isso vem com muita força e com muita evidência. Mas poderíamos também nos perguntar, né, diante da verdadeira catástrofe, como Richard Horton chamou a Covid-19, diante dessa catástrofe, se as pandemias seriam fatalidades, né? Muito tem se discutido nesses momentos, nesses dias de enfrentamento da pandemia, sinais e simulações e cenários que desde da emergência de outros coronavírus, principalmente na Ásia, apontavam, né, para a possibilidade de um evento pandêmico. É interessante que essa visão, né, de uma fatalidade também foi bastante discutida na literatura, né, talvez até de uma maneira mais intensa que nas ciências sociais. E aqui eu lembro o livro Nêmesis, de Philip Roth, né, uma discussão muito interessante sobre a epidemia de poliomielite e a sua relação com a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos da América. Né, essa ideia de que estamos pagando preço, né, por algo feito. Isso é um tema recorrente, especialmente na literatura, mas está presente hoje nas discussões frente à pandemia. Recolocamos aqui a pergunta. Para respondê-la, temos que considerar as epidemias e, sobretudo, as pandemias como um fenômeno multidimensional, a um só tempo biológico, ambiental e social, com fortes implicações econômicas e políticas. Tanto a disseminação acelerada da doença pelo mundo e seus efeitos colaterais, como as estratégias de resposta à crise sanitária e humanitária, indicam uma sobreposição de tempos e lugares na experiência humana de enfrentar esses eventos, né? Temos convivendo
quarentena, com testes de biologia molecular bastante avançados neste enfrentamento. Então, é interessante também pensarmos nessa superposição de tempos. Para essa discussão e para as discussões que venho pensado em realizar a partir desta reflexão em torno da pandemia de Covid-19, considero que, do ponto de vista sociológico, Norbert Elias nos traz uma contribuição fundamental com seu conceito de interdependência e de como esse conceito foi utilizado com referência às experiências de enfrentamento de doenças infecciosas e, em particular, de pandemias. Em texto publicado no mês de abril, no blog da Biblioteca Virtual de Pensamento Social, Tatiana Landini recorre à sociologia de Norbert Elias para discutir a interdependência em tempos de Covid-19. O conceito de interdependência, como sabemos, ele é central na sociologia de Elias, com seu caráter de uma sociologia histórica e que indica a compreensão de uma relação de não externalidade entre indivíduos e sociedades, mas da própria formação dos indivíduos em relação ao lugar social que ocupam, as suas relações com as normas, com as regras que organizam os grupos sociais e, ao mesmo tempo, um processo de uma economia dos afetos com a internalização e constrangimento de pulsões e emoções. Há na página da Sociedade Brasileira de Sociologia também uma interessante discussão sobre a sociologia de Elias neste mês. Ao se deter na obra de Elias, Tatiana Landini também recorre a Johann Goltzmann, particularmente ao seu livro Saúde Pública e Processo Civilizatório, discutindo a interdependência das doenças transmissíveis e a formação dos conselhos de saúde e medidas de quarentena na Europa durante os tempos de peste. Discussão com muita afinidade foi também realizada com antecedência por Gilberto Orman em seu livro A Era do Saneamento, livro no qual realizou um estudo sobre a gênese de políticas públicas em saúde no Brasil, enfatizando o papel e a interdependência social diante das doenças infecciosas e sua relação com o tensionamento diante do federalismo na Primeira República, ressaltando o papel da construção da Autoridade Nacional em Saúde com relação a esse fenômeno de interdependência. Portanto, ao colocarmos a questão da interdependência, é importante salientar que, do ponto de vista da sociologia, ela tem uma base numa visão de sociologia histórica, que tem em Norbert Elias um dos autores de referência, e que nos permite também pensar essa interdependência na situação atual, com atores políticos diversos, numa configuração muito mais complexa do que a que vivemos no início do século XX. Em termos contemporâneos, eu havia mencionado esse papel seminal também das respostas e dos estudos realizados com uma larga produção também no campo da história das ciências sociais em relação à epidemia de AIDS. Mas vou me deter agora a questões mais específicas da pandemia em curso. É uma pandemia de grande magnitude que não é dada pela sua letalidade, ainda que estejamos sob o efeito dessa ameaça, sob o efeito das perdas de vida, também tão colocadas de uma forma tão sensível por Gilberto Orman nessa apresentação. É importante pensarmos que configurações dão conta das respostas a essa pandemia e que chegam mesmo a fazer um autor como José Maurício Domingues, nosso colega da Unpox, em artigo recente na Current Sociology, destacar que a pandemia poderia significar um ponto de guinada, uma nova etapa da modernidade, ao colocar desafios para
uma maior intervenção do Estado, discutindo as suas capacidades de intervenção num contexto de crise do Estado neoliberal. Então, acho que esse é um conjunto de questões muito importantes quando pensarmos as respostas e como também, não só nos países, mas em termos de organismos internacionais, se vem pensando, né, a resposta a essa pandemia. Como a Covid-19 provém do vírus SARS-CoV-2, que originalmente não infectava humanos, e o contexto de transmissão está relacionado ao mercado de Wuhan, na China, um primeiro ponto importante a examinar é exatamente essa relação entre humanos e animais não humanos, tão importante no debate sobre doenças emergentes e reemergentes. Recentemente, inclusive no Brasil, tivemos a mudança no próprio perfil da febre amarela. Para melhor pensar essa questão, convido a lerem o gigante texto de Claude Lévi-Strauss, A Sabedoria das Vacas Loucas, publicado na revista Estudos Avançados em 1996. Neste artigo, o antropólogo francês analisou o fenômeno da vaca louca como uma indução ao organismo, uma vez que a fonte de contaminação estaria na farinha de origem bovina com a qual o gado era alimentado. Segue-se interessante texto com referências à premonição de Auguste Comte sobre animais como laboratórios nutritivos e os prováveis efeitos da pandemia, entre eles a possível mudança no regime alimentar das sociedades humanas. Sobre o papel da ciência e da técnica, diria Lévi-Strauss, os agrônomos se encarregarão de fazer aumentar o teor proteico das plantas alimentares, os químicos de produzir em quantidade industrial proteínas sintéticas. Mas, ainda que a encefalopatia espongiforme, o nome científico da doença da vaca louca, se instale de forma duradoura, apostamos que o apetite pela carne nem por isso desaparecerá. Sua satisfação se tornará apenas uma ocasião rara, custosa e cheia de risco. Então, acho que é muito interessante, né, no texto de Lévi-Strauss, essa ideia da ressignificação desses eventos, no caso, a importância da questão da alimentação nessas cadeias de transmissão e de como esses eventos podem levar a uma ressignificação, mas com uma série de impactos culturais importantes, nem todos ainda previstos. Voltando à Covid-19, né, no plano global, é importante considerar que a pandemia pôs em relevo a relação entre os Estados nacionais, o controle de fronteiras e também a vulnerabilidade mesmo de países ricos, que não apareciam até recentemente, isso vendo as publicações da Organização das Nações Unidas, no mapa de riscos, como países mais vulneráveis à possibilidade da emergência de doenças infecciosas. Durante todo esse período da pandemia, convivemos com a discussão sobre a dificuldade para respiradores, testes moleculares e uma série de equipamentos de proteção individual, remetendo, no caso do Brasil e de outros países, ao debate sobre o complexo econômico e industrial de saúde e mostrando que essa vulnerabilidade também tem a ver com a concentração da base industrial hoje em poucos países. Ao se tratar de um evento multifacetado, o desenho de possíveis cenários remete a um amplo conjunto de problemas a serem considerados pelos analistas sociais. E aqui eu vou destacar o debate que vem ocorrendo no âmbito da Organização das Nações Unidas sobre a recuperação econômica. Recentemente foi constituído um grupo para pensar um mapa para uma agenda de pesquisa voltada para essa recuperação em 5 pilares: sistemas e serviços de saúde, proteção social e serviços básicos, resposta econômica e programas de recuperação, políticas macroeconômicas, coesão social e resiliência comunitária. O que é de se destacar, e isso tem ocorrido muito
nos organismos internacionais vocalizado pelos países africanos, que ainda que se aponte e como um fato o crescimento da desigualdade social em todo o mundo, os últimos anos viram alguns indicadores importantes do ponto de vista de qualidade de vida, como a mortalidade infantil, do ponto de vista de redução de pobreza em muitos países. No caso do Fundo das Populações das Nações Unidas, particularmente a mortalidade infantil e alguma redução na mortalidade materna, como importantes indicadores de saúde e de bem-estar, vêm sendo apontados, e mesmo o aumento na expectativa de vida. O que se coloca nesse momento é a regressão de muitos indicadores, com o ingresso numa situação de pobreza de 70 milhões de pessoas no planeta em 2020, com o crescimento da violência doméstica, sobretudo contra mulheres. Isso vem sendo apontado um crescimento de cerca até mesmo de 30%, do aumento dessa violência em alguns países. O impacto ainda não avaliado em relação à questão das escolas, da privação dessa experiência educacional por um grande número dos estudantes. Tudo isso tem, e mais um impacto no próprio sistema prisional, que é um dos grandes desafios da sociedade contemporânea, em termos de padrões de justiça e em termos de saúde, e em particular das doenças transmissíveis. Então, com tudo isso, se discute se a Agenda 2030, que é a agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável, qual seria o impacto nessa agenda e nos seus objetivos diante dessa pandemia. Não é possível fazer aqui projeções, existem muitos estudiosos discutindo esses cenários, mas é possível sim afirmar um forte movimento político, e acho que isso será muito importante no âmbito internacional para políticas mais assertivas, sejam políticas de renda, sejam políticas de redução dos danos gerados por essa pandemia. Então, esse é um dos impactos esperados nesse momento. Nesse sentido, eu considero, retomando o ponto inicialmente colocado, chamar a atenção do caráter de novidade, portanto, da pandemia da Covid-19, significa pensar não apenas no vírus novo, não apenas na sua rápida disseminação num mundo em que se verifica o aumento do transporte de mercadorias, a velocidade da comunicação humana, das viagens, tudo que vimos discutindo ao longo dessa pandemia, mas também pela configuração e pelo aumento da interdependência na sociedade contemporânea, da interdependência social. Essa discussão foi recentemente colocada de uma forma bastante instigante pelo sociólogo Anthony Giddens, que chamou a atenção para ser a globalização não apenas um fenômeno econômico, como muitas vezes se acentua, mas também um fenômeno de comunicação. E que a pandemia de Covid-19, comparada a outros eventos pandêmicos, e particularmente com a gripe espanhola, que é aquele fenômeno mais próximo de nós, com que com muita frequência estabelecemos a comparação, mas comparada a esses outros eventos, e particularmente a gripe espanhola, que a pandemia seria uma digidemic, também uma epidemia digital. Querendo fazer referência não a que ela seja produto de uma construção mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, e negando a discussão sobre a realidade do evento pandêmico, mas que a própria comunicação, os dados, os grandes sistemas de dados, a chamada Big Data, que todos esses eventos são constitutivos da própria formação da pandemia, e dos significados que a ela atribuímos.
Um exemplo bastante eloquente, muito próximo ao que vimos nos dias atuais, é dado pela comunicação da eficácia e segurança da vacina. Né? Quer dizer, o discurso científico, ele passa a fazer parte do léxico diário das pessoas, né? Cotidianamente, termos que vêm dos vários campos da ciência e da tecnologia, mas o que precisamos discutir é a própria mudança que certamente os sociólogos, os historiadores da ciência se debruçarão sobre isso, do padrão de comunicação científica. Né? Porque estamos diante de um padrão em que, pela imprensa, resultados científicos são anunciados antes mesmo da publicação do artigo científico. E fica muito difícil, né, dado até o consenso sobre fast track e uma série de expedientes importantes numa situação de emergência, de delimitarmos com clareza o que diferencia o discurso científico e a sua apropriação por um público mais amplo. Então, esse é um dos grandes desafios que já havia sido discutido e vem sendo discutido por muitos estudiosos no caso da emergência sanitária de Zika, por exemplo, mas que nessa pandemia, por se configurar como esse fenômeno global e até quase um fenômeno total, fica bastante mais evidente. O tema da aceleração, o impacto nas agências regulatórias, quer dizer, todas essas questões, elas remetem para olharmos também, na perspectiva de Giddens, para a globalização como evento também de comunicação. Né? Eu considero que esses pontos são muito importantes no debate que estamos fazendo hoje, não só das respostas imediatas, mas para possíveis mudanças, até mesmo na discussão sobre ciência aberta, sigilo das informações no mundo da inovação, sem contar, e eu acho que não vou me deter nesse aspecto, nesta conferência, mas é importante chamar a atenção, a própria mudança do ponto de vista da economia da saúde, do quanto as vacinas, não é, que eram muitas vezes vistas como importantes instrumentos de saúde pública, mas sem o mesmo valor de mercado que os medicamentos, por exemplo, seja de síntese química ou sejam mais recentemente os biofármacos. Então, a questão mesmo do mercado de vacinas, colocando importantes questões de acesso, importantes questões para uma visão de democracia, de acesso a bens de saúde, de justiça e de equidade. Não sabemos ainda quão disruptiva será a crise econômica associada à pandemia, né? No mundo em que nós já temos hoje, né, há 30 anos atrás, nós tínhamos 30% dos trabalhadores no setor industrial no mundo, hoje apenas 10%. Não sabemos qual será esse impacto. Discute-se, mas podemos ver isso como um caminho desejável, mas não dado, né, a necessidade de um Estado mais ativista, pós-crise, né, do estado de bem-estar social. Essa é uma importante discussão. Discute-se também a confiabilidade das informações e da comunicação, do que já se vulgarizou como fake news. Mas creio que a pandemia nos trará muitos outros elementos de desafio que não são necessariamente a manipulação dos fatos, mas a forma como se comunicam achados científicos, a forma como vão se construindo bases de percepção na sociedade sobre a doença e sobre as respostas necessárias a ela. E, por fim, não menos importante, todo o debate sobre mudança climática, risco ambiental, inexoravelmente relacionado a esse debate sobre a superação da crise. Olhando o que se tem feito até agora, né, é importante pensar que não necessariamente, como eu já havia mencionado, aqueles países que não estavam em posição das mais precárias em termos de mapa de risco, como é o caso dos Estados Unidos, da América do Norte ou da Europa, deram as melhores respostas, né? Eu acho que a pandemia tensionou também essas verdades estabelecidas nas discussões sobre risco e resiliência.
Os países industrializados da Ásia enfrentaram a pandemia com uma grande mobilização de recursos físicos e tecnológicos, mas também com respostas muito prontas e muito imediatas, em grande parte pela vivência de experiências anteriores com epidemias de coronavírus e outras doenças. É interessante pensar assim que a gestão pública teve um papel fundamental. Não só as estruturas, e eu falei, no caso brasileiro, da importância das instituições científicas, das respostas do Sistema de Ciência e Tecnologia Nacional e também do Sistema Único de Saúde, mas além daquilo que é estrutural, também a pandemia revelou, e isso é um fenômeno que também pode ser observado historicamente, a importância da gestão pública, né, das respostas certas no tempo certo. A pandemia também tensionou a relação da gestão dos governos e das políticas adotadas pelas autoridades nacionais de saúde, pelos governos, enfim, com as comunidades científicas. Nesse sentido, é muito interessante o livro de Richard Horton, que eu já mencionei, colocando a grande tensão vivida no Reino Unido, né, quando houve também uma grande controvérsia científica com relação à melhor abordagem e à própria discussão de outro termo que se vulgarizou entre nós, da chamada imunidade de rebanho, como uma alternativa, um caminho alternativo possível para lidar com a crise sanitária e a crise econômica e social. Né? Quer dizer, são essas respostas, essas diferentes respostas, fatalmente vão fazer olhar de uma maneira diferente para o sistema de vigilância em todo o mundo. Uma das lições aprendidas com a pandemia, mas quando falamos em lições aprendidas, eu dei muita importância à questão das instituições, né, e da construção de consensos públicos para a preparação diante de novas situações, mas não sabemos efetivamente se a lição será aprendida. Né? Mas uma das lições que poderíamos apontar é a valorização da gestão pública, dos critérios de aferição da capacidade instalada para o enfrentamento de crises sanitárias. A resposta rápida, consistente e sustentável de lideranças políticas se mostrou fundamental nos países que apresentaram os melhores resultados no combate à Covid-19. Em relação à comunidade científica, há um desafio muito importante de algo que vem acontecendo em muitos países, que é a definição de um cientista-chefe, né, acompanhando a definição das políticas de saúde, particularmente das políticas de combate à pandemia. Né, há toda uma discussão sobre a autonomia, né, desses cientistas e desses pesquisadores em relação à tomada de decisões. Um aspecto assim, bastante complexo e mesmo no caso do Brasil, por exemplo, eu vejo alguns governos dos estados também adotando essa figura do cientista-chefe, ou mesmo os consórcios entre os estados, como é o caso, né, do consórcio do Nordeste. Enfim, eu acho que esse não é um debate pequeno para a comunidade científica. Né? Como se estabelecerão, a partir de agora, diante do que parece ser uma forte tendência, o reforço aos sistemas de vigilância, a relação entre a comunidade científica, suas orientações e os processos de tomada de decisão. Enfim, por fim, eu quero mencionar que, diante desse quadro grave, tanto o quadro que vivemos hoje, como o quadro que viveremos seguramente na próxima década, é muito importante pensarmos que a agenda das ciências sociais, seja diante, né, de tendências em curso que a pandemia veio agravar, voltando às perguntas que havia formulado antes, seja diante de novidades, não é, que essa pandemia trouxe, eu aqui apenas pontuei, né, alguns caminhos para pensar essas questões, nós estaremos diante de importantes desafios de agenda. Creio que esses desafios não sejam apenas desafios
para as ciências sociais. Eles são desafios da sociedade, são desafios também de um amplo conjunto de disciplinas científicas. Né? Destaco 7 desafios importantes que, a meu ver, deveriam ser aprofundados nos nossos debates, e eu acho que esse encontro da Unpox é um excelente momento para isso, mas que deverão orientar, a meu ver, uma agenda, uma proposição das ciências sociais também para outros campos do conhecimento. Nesse momento, e venho discutindo esse ponto com a socióloga Elisa Reis, nossa colega, né, que hoje tem também impulsionado esse debate na Academia Brasileira de Ciências e recentemente esteve no Núcleo de Estudos Avançados do Instituto Oswaldo Cruz, propondo esse debate a partir da agenda colocada pelo presidente do CNPq. Né? Esses desafios, a meu ver, né, de uma forma muito simplificada e que eu mencionei ao longo dessa intervenção, são um desafio ambiental, né, um desafio incontornável. No livro Diários da Pandemia, um dos artigos menciona, inclusive, o debate sobre o antropoceno e discute o quanto é problemático discutir a atual pandemia como um desastre, né? Uma referência que eu fiz aqui, porque, na verdade, o seu principal impacto é sobre as sociedades humanas, né? Ao contrário de outros desastres ditos naturais, né? Então, acho que essa agenda ambiental, ela se coloca porque ela está na raiz das doenças emergentes e reemergentes. O caso da febre amarela é emblemático, né, no que se refere ao Brasil, de uma doença que estava bastante afastada dos centros urbanos, ela passa, e do litoral, ela passa progressivamente a aparecer em outras regiões do país, mudando totalmente o seu mapa, né, a sua configuração. Então, acho que esse desafio, como um desafio fundamental. O desafio demográfico, né, eu falei dos ciclos de vida e a questão do impacto na população idosa, mas acho que esse desafio vai muito além e ele será incontornável também à luz dessa pandemia, né? Há toda uma discussão também de ordem ética, né, sobre as prioridades e que se colocará novamente em relação à questão da vacinação, né, a proteção dos mais vulneráveis, a interrupção da transmissão, né, quais imperativos deverão orientar as políticas públicas e a nossa agenda de pesquisa. O desafio da persistência das desigualdades e as desigualdades como um elemento central na própria configuração da pandemia, né, que, como sabemos, os vírus não circulam por si, né? Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Só brevemente mencionar o impacto da pandemia na região norte, que colocou, do país, no caso do Brasil, que colocou a nu não apenas a questão das desigualdades de renda e outras desigualdades, mas a desigualdade de acesso, inclusive a serviços bancários, tendo um efeito não esperado do importante e necessário auxílio emergencial, com deslocamento de pessoas, né, para aquelas localidades onde era possível ter o acesso à Caixa Econômica e, enfim, ao seu auxílio emergencial, a grande circulação da pandemia dos nossos rios amazônicos. Os desafios referidos à biotecnologia, né, que eu já fiz referência, e que se colocam como uma agenda importantíssima para as ciências sociais. Os desafios referidos às novas tecnologias de informação e comunicação. Esses desafios hoje já estão na nossa agenda, mas cada vez mais eles precisam ser encarados, né, à medida em que eles constituem, né, o próprio processo de globalização, desafiam também as nossas rotinas, né, a nossa sociabilidade, mas a própria geração de bases de dados e seu impacto nas respostas científicas e tecnológicas colocadas nesse momento. Os desafios relacionados às mudanças no mundo do trabalho, eu me referi a desemprego, a novas formas de trabalho. Não será possível pensar em superação da crise econômica sem pensar nesse novo mundo que já estava em gestação
mas que a pandemia pode aguçar e também desafiar políticas públicas mais adequadas. E os desafios não menos importantes relacionados à democracia, à crise da democracia, e aí os trabalhos sobre teoria democrática são fundamentais nesse momento. Né? Me refiro desde a questão da vigilância, né, tão colocada, quais os limites à liberdade individual, a própria discussão sobre direitos individuais, direitos coletivos, mas não menos importante que isso, a relação dos governos, das estruturas, dos poderes, num arranjo em que a democracia representativa vem sendo colocada em discussão e em xeque em todo o mundo. Então, eu creio que esses 7 desafios são desafios fundamentais, não só para pensar o enfrentamento da pandemia, mas o mundo que será impactado por ela. Né? E, portanto, eu faço essa ênfase no nosso encontro. Por fim, né, quero finalizar mencionando que o controle da Covid-19 hoje, e ao que tudo indica nos próximos anos, e aqui me faço também um novo parênteses, né? Falei do início das ações em que a Fundação Oswaldo Cruz está envolvida, uma ação esperada por todos, né? Com a questão de uma vacina, né? De uma vacina eficaz, segura, que estamos dedicados. É claro que esse será um instrumento de saúde pública fundamental nessa recuperação sanitária, econômica, social, mas teremos um cenário de muitas complexidades e não podemos ter uma visão ingênua, né, de uma bala mágica, como dizemos nos estudos de História-Saúde. Né? Eu acho que o contexto atual requer o aprofundamento da democracia e das relações virtuosas entre direitos individuais e coletivos. Os últimos de reconhecimento tardio, mas de grande importância nesse momento, quando pensamos o próprio futuro da humanidade. Desse modo, é na dimensão política das relações sociais que se pode antever algum aprendizado positivo dessa experiência tão traumática, assim esperamos, com a capacidade de construção de projetos orientados por valores como equidade, justiça e cidadania, um terreno naturalmente de disputa política. É apenas assim que se pode projetar, talvez, um mundo diferente, um novo mundo marcado por esses valores e não como se tem propalado o tal novo normal, né? Após a experiência tão trágica que vivemos hoje em escala planetária. Quero agradecer ao convite novamente à professora Miriam Grossi e deixar aqui minhas palavras também da importância de seguirmos nessa agenda de debate e nessa minha dupla condição, né, de colega, membro da ANPOCS e atualmente presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a expectativa de que possamos fortalecer também esse debate interdisciplinar, transdisciplinar, tão importante em torno dessa agenda para o futuro da nossa sociedade e de uma agenda de fortalecimento do debate democrático em todo o mundo. Em nome da diretoria da ANPOCS, agradeço a professora Nízia Trindade por essa conferência que encerra o ciclo de conferências do 44º Encontro Anual da ANPOCS. Escutá-la sobre a pandemia do Covid-19, que foi a experiência central de todos nós ao longo desse ano, foi uma forma importantíssima de entendermos esse momento do ponto de vista sociológico, na sua articulação com o campo da sociologia da saúde. Muito obrigado por essa ilustrativa conferência que nos dá esperanças para o ano que se aproxima. Um abraço.